Direito desta semana é sobre direito administrativo. As aulas abordam o direito licitatório, as fases da licitação, o pregão e muito mais. As aulas são com o professor Nelson França. Olá, estamos de volta. Aqui é o professor Nelson França e vamos para o nosso quarto encontro, a quarta aula falando sobre licitações, mais especificamente pregões, que é a menina dos olhos da administração pública. Na aula de hoje, nessa quarta aula, eu vou falar de algo mais técnico. Nós vamos falar sobre o julgamento das propostas. Eu canso de ver no meu dia a dia prático ótimas empresas, com ótimas propostas, mas que têm essas propostas desclassificadas simplesmente porque elas não se atentam aos detalhes do edital. Elas não sabem exatamente o que perceber e seguir, obviamente, no edital. Vou falar também sobre as solicitações complementares que a administração pública pode solicitar. As solicitações complementares são coisas que, eventualmente, elas estão previstas no edital, mas ela só vai ser usada quando o pregoeiro ou a sua equipe, enfim, quando a administração pública, por algum motivo, não tem certeza daquilo que você está oferecendo. Ela ainda ficou com algum tipo de dúvida e, por isso, ela pode, sim, a qualquer momento, solicitar complementos, amostras, protótipos e por aí vai. E terminaremos a aula falando sobre a adjudicação e a homologação. Para quem é essa aula de hoje? Bom, mais uma vez, tentei montar uma aula atemporal, uma aula que não importa se amanhã a lei será ou não atualizada, se ela será revogada e criada uma outra, não importa. A gente coloca sempre essas bases para que qualquer um possa seguir, mas mais do que isso, hoje eu vou me desprender, hoje não, nessa aula e na próxima, me desprender completamente da lei para te dar uma visão prática, especialmente se você for advogado ou empresário, ou uma pessoa física mesmo que queira atuar como consultor em licitações. Na aula de hoje e na próxima, principalmente na próxima, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com licitação. Agora, isso quer dizer que o concurseiro, o aluno de concurso público ou o aluno da faculdade de Direito não vai usar essa aula? Não, você vai usar também. Eu chamarei a sua atenção, eu vou mostrar para vocês, olha, anota isso aí, anota isso aqui que isso é importante, porque, eventualmente, tópicos que vamos falar hoje sobre o julgamento das propostas caem sim, tanto na prova da faculdade, quanto nas provas de concurso público. Ok? Então vem comigo, que a gente vai começar agora essa nossa quarta de 5 aulas. Vamos falar sobre o julgamento das propostas. E eu preciso que você entenda muito uma coisa simples. O julgamento das propostas é sempre vinculado ao edital. Na aula 3, eu falei para vocês que Eli Lopes Meireles, o saudoso Eli Lopes Meireles, dizia que o edital é a lei da licitação. E, de fato, todos os parâmetros estão previstos ali no edital. A lei de licitações é o edital. E na hora do pregoeiro e sua equipe julgar essa proposta, não é diferente. Ele precisa julgar com critérios objetivos. Vale lembrar que o pregão é para compra de bens e serviços comuns, não é? Compras de bens e serviços comuns. Então imagine que a administração pública está querendo comprar canetas marca-texto. Ela faz um pregão, lembra? Pregão, compra de bens e serviços comuns pelo menor preço. Quando ela faz a licitação, quando ela bota o edital do pregão no ar para comprar caneta marca-texto, o que interessa para ela é a caneta com o menor preço. Esse será o principal julgamento, o principal critério de julgamento. Eu preciso de uma caneta marca-texto, eu preciso que ela tenha o menor preço possível. É claro que isso gera algumas deturpações. Eu vou te contar uma história. Eu gosto muito de contar histórias nas minhas aulas, porque o nosso cérebro, ele foi talhado, ele foi criado, ele foi moldado para aprender histórias, para fixar histórias. A gente passa por isso desde pequeno. Desde pequeno. Eu tenho um filho de 3 anos de idade, uma espoleta, do jeito que pedi a Deus, e às vezes eu não aguento mais, eu quero que ele vá dormir 11 da noite, meia-noite, ele está lá pulando na cama, e eu digo assim para ele, olha, vou te contar uma história. Era uma vez. E é engraçado como o nosso cérebro funciona. Ele para, começa a escutar, deita e daqui a pouco dorme. Eu não quero aqui que você durma, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas eu quero que você preste atenção e compreenda essa história. Quando eu era estagiário da Procuradoria da Fazenda Nacional, lá em Pernambuco,
A Procuradoria Regional, eu ficava na segunda instância. Né? Os processos de primeira instância que iam para a segunda, quem cuidava era a regional, a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. E por algum motivo que eu até hoje não sei, o procurador-chefe me deixou responsável pelo almoxarifado. Eu era só um estagiário, mas ele disse, olha, Nelson, aqui está a chave. Se algum procurador ou servidor precisar de um material, ele vai procurar você. Fiquei honrado, disse, tá bom, tudo bem. E várias vezes a procuradora pedia, por exemplo, uma caneta marca-texto. Foi por isso que eu lembrei do exemplo. Ela pedia a caneta marca-texto, e aí eu chegava lá, todo satisfeito, dava a caneta para ela, e por 2 ou 3 vezes, procuradores diferentes, depois de pegar essa caneta, voltavam para a minha mesa e diziam, Nelson, olha, essa caneta está vazia. Estagiário, você sabe, né? Não tem muito o que fazer, brincadeira. Estagiário tem um pouco mais de tempo livre. E eu comecei, por curiosidade, a abrir as caixas das canetas marca-texto e abrir caneta por caneta. Nossa, muito tempo livre. Caneta por caneta. E era impressionante, como numa caixa de 50, pelo menos umas 3, 4 estavam vazias. Em cada caixinha daquela, 3 a 4, veja, quase 10% das canetas não tinham uma gota de tinta marca-texto. Nessa mesma procuradoria, eles faziam também a licitação para comprar café. E eu lembro que nessa época eu tomava muito café. Eu tomava café pra caramba. Eu tinha 2 estágios, o da Procuradoria e do Tribunal de Contas. Eu tinha faculdade à noite. Eu tinha que fazer o judô. Eu já falei para vocês que eu fazia judô para ganhar a bolsa de estudos, para pagar a faculdade. Apanhei muito por causa daquela bolsa de estudos para pagar essa faculdade. E também fazia espanhol aos sábados. Enfim, eu dormia muito pouco, muito pouco. Eu tomava café o tempo todo. De madrugada eu precisava estudar o que tinha visto na faculdade à noite. Então, as horas de sono eram mínimas. Eu dormia um pouquinho no estágio, um pouquinho no ônibus, eu dormia um pouquinho à noite, mas eu tomava muito café para ficar acordado. Eu até tinha uma namorada naquela época, mas eu não dava muita assistência, né? E o namoro... Bom, isso é outra história, deixa para lá. O fato, senhoras e senhores, é que, brincadeiras à parte, o que me curou do vício do café foi o café da Procuradoria. Eu já estava viciado. Quando eu não tomava, eu ficava com a cabeça doendo, me tremia. E o que me curou foi o café da Procuradoria. Era o pior café do mundo. Tinha gosto de barata. Eu nunca comi uma barata, não, mas eu acho que é daquele jeito lá. E por que eu estou dizendo isso? Porque todos os anos era aquela mesma empresa, com aquele mesmo grão, que vencia a licitação da Procuradoria. E eu pensava, caramba, como é que a Procuradoria compra esse café horrível de novo, e de novo, e de novo, todos os anos? Simples. A licitação era na modalidade pregão, o tipo de licitação era do menor preço. Qual era o critério objetivo e vinculado ao edital aqui? O café mais barato vence. Percebe? A administração pública não estava preocupada com a qualidade do café dos seus servidores. A administração pública estava preocupada em pagar o mínimo possível pelo café dos seus servidores. E não tem nada de errado com isso. Os grãos eram selecionados. Eles selecionavam os piores e vendiam para a Procuradoria. Se você diz assim, Nelson, mas é possível que a Procuradoria faça um café faça uma licitação para um café de melhor qualidade. Pode, não tem problema. É possível, inclusive, que a licitação de menor preço, quem vença, seja o café de melhor qualidade, desde que tenha o menor preço. Todas essas 2 histórias, o do café, o do marca-texto, é para dizer o seguinte: no pregão, se o tipo de licitação, a modalidade pregão, tipo de licitação é o de menor preço, se o tipo é de menor preço, vai vencer a licitação aquele prestador do bem ou do serviço com preço mais em conta. Ponto. Acabou-se. Nelson, mas eu tenho aqui uma cadeira, vou mudar de exemplo, de café para cadeira, eu tenho aqui uma cadeira que ela é mais acolchoada, que ela é melhor, ela é ortopédica. Então, se o preço dela for o menor, ótimo. Se não, paciência. O que a administração pública pode fazer, eventualmente, é colocar as balizas mínimas, é colocar requisitos mínimos para que aquele bem ou serviço vença a licitação. Ela pode botar uma qualidade mínima necessária no edital. Mas, no final das contas, na hora de julgar, se for o pregão, o critério objetivo será sempre o menor, ou melhor, se preferir, preço. Ok?
Concurseiros e alunos da faculdade, pega papel e caneta, eu quero que você copie o que eu vou dizer agora. É vedado, é proibido, é afastado terminantemente, na hora de fazer suas propostas, na hora de fazer os julgamentos objetivos das propostas, é terminantemente proibido o uso de elementos sigilosos, o uso de elementos subjetivos ou reservados. O que, Nelson? Como assim? É terminantemente proibido, para não agredir o princípio da igualdade e da competitividade, o edital trazer lá elementos, eu quero comprar um café, mas a qualidade é sigilosa. Ou eu quero comprar uma cadeiras, mas o parâmetro de qualidade é subjetivo. O que é uma boa cadeira? O que é a melhor cadeira? Ah, isso é subjetivo. No pregão isso não funciona. Se for subjetivo o critério, não pode ser usado no pregão. Se o critério for sigiloso, eu não vou dizer quais são os critérios, ou reservado, né, só vou dizer para alguns, não é admitido na modalidade pregão. Não é admitido, na verdade, em qualquer modalidade cuja necessidade de parâmetros seja essencial e aplicada e exigida por lei. Então, repito para quem quer anotar, e eu recomendo que você anote, é terminantemente proibido o uso de elementos sigilosos, subjetivos ou reservados. Para que isso, Nelson? Para que não se agrida o princípio da igualdade durante a licitação. Ok? A igualdade não é necessariamente tratar todo mundo de forma igual. Você vai ver, por exemplo, leis como a Lei 123, a Lei Complementar 123, a Lei 123, é uma lei complementar que ela trata micro e pequenas empresas com uma prioridade, com uma preferência em relação às médias e às grandes empresas. Tratar todos de forma igual não é tratar todos da mesma forma. O princípio da igualdade não diz que é para tratar todo mundo de maneira igualitária. Não. Igualdade é tratar os que estiverem em situação igual, de forma igual. E os que estiverem em situação diferentes, de forma diferente, no limite de suas diferenças. Vou te dar outro exemplo. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina de 10 anos, Beatriz, uma princesinha da Disney, sabe, um amor. E eu tenho um terrorista do Estado Islâmico, levado, Felipe, aos 3 aninhos. Se eu trato os 2 como se tivessem 10, estarei sendo injusto com o de 3. Se eu trato os 2 como se tivessem 3, estarei sendo injusto com a de 10. Percebe? Então, igualdade não é tratar todo mundo da mesma forma. Igualdade é, repito, tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente, no limite de suas diferenças. Veja essa parte final. Tratar os diferentes de forma diferente, no limite de suas diferenças. O princípio da igualdade arrasta com ele, traz coladinho com ele, o princípio da proporcionalidade. É bom tratar os diferentes de forma diferente e no limite de suas diferenças. Então, é perfeitamente possível que você se depare numa licitação onde algumas empresas elas têm prioridade ou preferência em relação às outras, as micro e pequenas empresas. Elas podem ter o que chamamos de empate ficto. Ela ficou ali empatada fictamente e já que ela empatou, ela tem direito de ser contratada em detrimento das outras. Uma das melhores coisas que você pode fazer, se você quiser entrar no mercado de licitações, como advogado, ou como empresário, ou como consultor de licitações, uma das melhores coisas que você pode fazer é começar representando micro e pequenas empresas. Por quê? Porque o julgamento é o mesmo, mas elas têm os benefícios do empate fictício, ou empate ficto. Elas não precisam, como eu já falei para vocês lá na primeira aula, elas não precisam ter a regularidade fiscal comprovada antes de vencer a licitação. Primeiro elas vencem a licitação para depois se regularizar fiscalmente. Então aqui vai uma dica importante. Vai entrar nessa área agora, se você já está na área tudo bem, mas se vai entrar na área de licitação agora, poxa caramba, eu vou fazer isso, eu vou seguir a sugestão do professor Nelson França, eu vou entrar nesse mercado trilionário. Começa pelas micro e pequenas empresas. É mais fácil, talvez até mais simples, porque não tem aquele monte de empregados, você trata diretamente com o dono, você organiza a empresa mais rapidamente, você junta todos os requisitos, o envelope dos requisitos de maneira mais pragmática. Então, é uma dica de alto valor. E principalmente por quê? Porque na hora das propostas, do julgamento das propostas,
elas têm algumas vantagens, tá bom? Ok? Independentemente de ser micro, pequena, média, grande empresa, eu quero que você anote mais uma vez uma outra coisa que eu vou botar aqui. Anota aí, anota assim, não serão considerados para fins de julgamento, não serão considerados para fins de julgamento ofertas ou propostas ou vantagens não previstas no edital. Repito para você, meu bem. As ofertas e vantagens que não estiverem previstas no edital, elas simplesmente serão ignoradas, ainda que seja uma oferta melhor do que a média. Ainda que seja algo espetacular. Por exemplo, vamos imaginar que a administração pública quer comprar canetas, tá? E ela coloca lá, olha, eu quero caneta azul e preta e vermelha. Pronto, esse é o critério. A licitação é na modalidade pregão. O tipo é o de menor preço. E aí o teu representante ou um concorrente do teu representante chega dizendo assim, olha, mas essa caneta aqui, ela é mais cara, mas ela é diferente porque ela escreve, você consegue escrever com ela em qualquer posição. Você pode escrever deitado, você pode escrever sentado, em pé, ela escreve em qualquer posição. E ela demora até 30% mais tempo para acabar o tinteiro. O tinteiro dela tem até 30% mais de tinta. Bom, se esses requisitos de escrever deitado, em pé, sentado, ou coisa parecida, não estiver previsto no edital, essa vantagem, essa oferta diferenciada não pode ser considerada. Não pode ser considerada. Ainda que, de fato, a caneta seja, no meu exemplo, de melhor qualidade, ela não pode ser considerada simplesmente porque não está prevista no edital. Ok? Uma outra coisa que não pode ser considerada é a oferta baseada no preço dos outros licitantes. O que, Nelson? Eu não entendi. Vou te explicar agora. O brasileiro é um cara criativo, né? O brasileiro é esperto talvez até demais. E aí, era muito comum, hoje em dia eu não vejo mais isso acontecer, mas era muito comum a oferta ser anotada da seguinte forma. O meu valor será 10% menor do que o valor dos outros concorrentes. É possível isso? Não. Não se admite oferta, preço, proposta, baseada no valor dos outros. Eu não posso dizer assim, eu faço 10% a menos do que qualquer outro. Não pode. Eu preciso de um número. Quanto é que custa a minha caneta? Minha caneta custa, vou chutar aqui, 50 centavos a unidade. A minha caneta custa R$5 a caixa. A minha caneta custa, percebe? Eu não posso dizer assim, 2% a menos do que o melhor concorrente. Não. Não se admite, em hipótese alguma, preço baseado na oferta dos demais licitantes. Assim como não se admite, anota aí, pega o papel e caneta e anota. Não se admite valor simbólico, não se admite valor irrisório, não se admite valor zero. Eu vou oferecer por R$0. Não é admissível. Não se admite valores incompatíveis com salários ou com os insumos do mercado. Isso é considerado proposta inexequível. Então eu tenho as minhas canetas e eu vou dar as minhas canetas. Se eu vencer, eu vou fazer por R$0. Não pode. Eu não posso nem colocar valor irrisório. Eu estou vendendo uma cadeira e a cadeira, para construir essa cadeira, para fabricar essa cadeira, ela custa, sei lá, R$20. Eu quero vender por 5. Esse valor é irrisório. Não cobre os meus custos. E se não cobre os meus custos, o pregoeiro está autorizado a me excluir. A excluir o meu cliente, no caso. Por quê? Porque é valor irrisório. Ou inexequível. Ou, no caso, abaixo dos salários ou insumos do mercado. Nesse caso, mesmo sendo teoricamente a proposta mais vantajosa, o pregoeiro está livre, na verdade ele está até obrigado a excluir a tua proposta, a proposta do teu cliente, porque ele sabe que é inexequível. Ele sabe que a administração pública pode até te contratar, mas vai perder tempo e dinheiro, já que você não vai, no valor irrisório, por exemplo, não vai entregar o bem ou prestar o serviço de forma satisfatória. Certo? Isso é importante? É importante para a prática, isso é importante para a teoria também. É importante para o aluno do direito, é importante para o advogado, o empresário ou consultor em licitações. Eu espero que você tenha essa visão, tá? A prática é interessante,
mas a prática sem a teoria, não é que ela seja falha, ela não tem força, segurança, essa era a palavra. Mas a teoria sem a prática também não tem muito sentido, não tem muito significado. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui, vamos logo para o primeiro quiz. Dá uma olhadinha, vamos testar nosso conhecimento no quiz. Olha aí. São critérios de julgamento: vinculação do edital, objetivo e estritamente vinculado à lei, possibilidade de aceitação de ofertas e vantagens não previstas, vedada a utilização do elemento sigiloso. Opa, vamos lá. Na letra A, senhoras e senhores, quando ele diz vinculação ao edital, é um elemento objetivo? Sim, perfeito. Essa já seria a nossa resposta. Mas qual é o problema da letra B? Objetivo e estritamente vinculado à lei? Não, não é a lei, é vinculado ao edital. Eu até falei assim, olha, o edital é a lei da licitação, mas essa lei da licitação é o edital em si. O julgamento tem que ser objetivo e estritamente vinculado ao edital, certo? Essa lei aí é o erro da letra B. A letra C diz possibilidade de aceitação das ofertas e vantagens não previstas. Não, eu acabei de falar isso para vocês, não foi? Não posso aceitar. O critério objetivo e vinculado ao edital não pode aceitar vantagens e ofertas não previstas. E a D também está errada quando diz é vedada a utilização do meio do elemento sigiloso. Então, com base no exposto, a resposta é que o critério de julgamento é essa vinculação ao edital, na letrinha A. Né? A letra A, o erro da B é que ele fala em lei e não edital. O julgamento tem sim que ser objetivo, tem que ser sim estritamente vinculado ao edital. Seria só um detalhezinho aqui, concurseiro sempre chia, né? Sempre cai nisso. A possibilidade de aceitação das ofertas e vantagens não é possível, né? É uma impossibilidade de aceitar ofertas e vantagens, está errado. E a vedação da utilização de elementos sigilosos também não é aceitável. A letrinha A seria a nossa resposta. Há uma vinculação objetiva nos critérios de julgamento. No caso do sigilo, até é possível manter as ofertas em sigilo enquanto não se abre o envelope. Enquanto não abrirem os envelopes com as propostas, todas as propostas devem sim ficar em sigilo. Mas, uma vez aberto, todo mundo tem direito de ver a proposta dos outros, inclusive se você não estiver participando de licitação. Se você não for um dos licitantes, você é só um cidadão curioso, querendo ver como é que funciona uma licitação, recomendo fortemente que você participe, se inscreva no SICAF ou no órgão Comprasnet, não importa, se inscreve, participa, analisa, não dá nenhum lance, só observa, você vai ver que o princípio da transparência, da igualdade, ele tem sido, via de regra, muito, muito respeitado. Ok? Bem, diante disso, eu quero que você preste atenção e anote, não importa agora se você é advogado, consultor de licitações, se você é empresário ou se você é estudante de concurso ou de direito. Eu quero que você pegue papel e caneta e anota agora, porque eu vou te falar das solicitações complementares. A administração pública ela pode solicitar informações complementares durante o processo licitatório. Eu estou dando ênfase aqui ao pregão, mas isso vale para qualquer uma outra. A administração pública pode, primeiro, anota, pode solicitar informações complementares sobre a composição dos custos mediante planilhas de todos os preços dos bens ou serviços a serem ofertados. Ela pode querer compor os custos, porque às vezes, e eu vou te dar a visão prática aqui, a administração pública ela não abre uma licitação para comprar canetas. Isso é um exemplo que eu estou te dando. Ou marca-textos, isso é um exemplo. Ou papel ofício, papel sulfite, como alguns chamam. Ou, normalmente, quando ela abre a licitação para comprar material de escritório de maneira geral. Canetas, clipes, furadores, grampeadores, papel, o escambau, impressoras. Ela abre vários e vários lotes. Ela abre lotes diferentes e cada um desses lotes vai especificar que tipo de caneta, que tipo de papel, que tipo de impressora, que tipo de o que quer que seja. Então, nesse aspecto, ela pode solicitar informações complementares para a composição dos custos.
ela pode dizer assim, peraí, tudo bem, todos esses lotes aqui vão custar X mil reais, mas eu quero saber os preços individuais. Eu quero compor esses custos individualmente. E isso para ela é muito importante porque talvez o seu cliente ganhe o primeiro lote, o lote das canetas, e perca o segundo lote, o lote das impressoras, e ganhe o terceiro lote dos grampeadores e perca o lote dos clipes de papel. Eu não sei. O fato é que, como ela abre a licitação para vários e vários lotes, ela pode sim, como solicitação complementar, exigir mediante uma planilha de Excel mesmo, por exemplo, que você coloque, que o seu cliente coloque todos os preços por unidade, ofertados item a item, lote a lote. Uma outra coisa que a administração pública pode solicitar, anota aí, é a marca dos materiais. Especialmente se for um material similar. Isso acontece muito na área de saúde, com remédios genéricos similares. Ela pode sim, ela não pode fazer licitação por marcas. Eu quero uma cafeteira da Valita. Não, isso ela não pode. Mas ela pode exigir sim, ela pode solicitar uma informação complementar, perguntando qual é a marca que você representa. Ela não pode dizer que só vai vencer quem tiver a marca X, isso não. Mas ela ainda assim pode dizer assim, olha, essa cafeteira, ou essa caneta, ou essa... Qual é a marca? Sempre que isso for importante, ela pode solicitar uma informação complementar. E isso acontece muito na área de tecnologia também. Porque, às vezes, o material a ser comprado, né, a câmera, o computador, ela precisa ser compatível com o material que a administração pública já possui em sua estrutura. Então, é perfeitamente possível que ela pergunte qual é a marca. Epa, é dessa marca aí da maçã? Essa marca é incompatível. Isso acontece também com hospitais. A maioria das licitações que participam, né, que representam os meus clientes, é na área de saúde. As maiores também, meus maiores clientes, estão na área de saúde. E é muito comum, por exemplo, as mangueiras que eles precisam comprar para os balões de oxigênio e seja lá o que for, precisam ser compatíveis com os balões de oxigênio que eles já possuem. Por isso, é perfeitamente possível, sim, como solicitação complementar. Isso não é uma regra, não vai acontecer sempre, mas é possível que eles exijam, que eles perguntem qual é a marca do teu material. Além disso, ela pode exigir, a administração pública pode exigir, como solicitação complementar, amostras e protótipos. Sempre que ela sentir dúvida em alguma coisa, poxa, mas será que esse é o bem que eu procuro? Será que isso vai resolver o meu problema? A administração pública vai lá e solicita amostras, uma parcela de um todo que você vai oferecer, ou protótipos. Protótipos. Para quê? Para que ela tenha a mais absoluta certeza de que o que ela está comprando é compatível. Falei agora há pouco dos balões de oxigênio, né, e infelizmente já aconteceu, já vi isso acontecer, não com os meus clientes, mas já vi isso acontecer, da administração pública comprar, eu vou dizer quilômetros, tá? Mas quilos e quilos de tubos desses balões de oxigênio que simplesmente eram incompatíveis. E o fabricante não aceitava a devolução, um impasse jurídico se formou, perdeu-se tempo, perdeu-se dinheiro, simplesmente porque o pregoeiro não tomou o cuidado de pedir uma amostra. De pegar essa amostra e ir lá no hospital, nesse caso era um hospital estadual, e ver se havia ou não essa compatibilidade. Mas o bacana, como profissional da área, é você ajudar o pregoeiro a fazer esse trabalho. Para alcançar o interesse público e o interesse comum, é você também dar esses toques para o pregoeiro, ou para a autoridade responsável pela licitação. É você simplesmente sugerir, olha, cuidado, porque se você comprar qualquer tubo, talvez o dinheiro seja perdido, talvez ele não seja compatível. E quando você dá essa dica, obviamente que você vai dar essa dica porque o seu cliente tem um material compatível. E o bacana disso é que você já exclui todos os outros licitantes concorrentes que não tenham esse material compatível. Você assim sai na frente. Eu tenho um sócio que diz assim, o primeiro, como é? A gente tem que correr atrás. Quem corre atrás é o primeiro dos últimos. Você tem que sair na frente. E uma das formas de sair na frente da licitação é exatamente essa. É você interagindo diretamente com a administração pública e dizendo, olha, toma cuidado para não comprar errado, toma cuidado, esse produto aqui é diferente porque ele é compatível com os teus balões de oxigênio, por exemplo. Por isso que na aula passada eu falei em 3 fases e não só em 2. A primeira fase, a interna. A segunda fase, a executória,
a externa. E a terceira fase é verificar se o vencedor da licitação, caso não tenha sido seu cliente, se ele está prestando o serviço, se ele está entregando a documentação, se ele está respeitando os prazos. Porque se não tiver, é tua obrigação como cidadão e como profissional embargar, excluir e, claro, se apresentar para prestar esse serviço. Ok? Bom, anota aí. A administração pública também pode solicitar informações complementares de percentuais dos benefícios e de despesas indiretas. Essa parte é mais difícil de acontecer no dia a dia, mas está na lei. A administração pública, ela pode sim pedir como informação complementar. Olha, quais são os benefícios extras que esse produto que você vai oferecer pode trazer, pode agregar. Eu dei o exemplo aqui, 2 aulas atrás, das seringas com aquela trava de segurança azul. Né? É um benefício a mais e ela pode solicitar uma amostra da seringa, ou ela pode, da seringa não, né? da agulha, ela pode solicitar, nesse caso, os benefícios complementares, mas desde que esteja prevista no edital. Lembra, o julgamento é objetivo e previsto no edital. Ela também pode solicitar as despesas complementares. A compra de uma impressora, por exemplo. A administração pública precisa de impressoras. Ela pode solicitar, olha, quanto é o cartucho dessa impressora? Às vezes o cartucho é mais caro que a impressora e isso vai fazer com que ela tome uma decisão também abalizada. Ela pode solicitar, olha, me dá uma planilha aí de quanto custa a impressora, ótimo, é o que eu quero, mas eu também quero uma planilha de quanto custa cada cartucho, colorido ou não, colorido ou preto e branco, para a manutenção dessa mesma impressora. Então, esses tópicos, esses itens, são solicitações que podem ou não estar no edital, mas é perfeitamente legal, legítimo, possível manter tais solicitações no edital. Inclusive, uma última que eu quero que você anote. A administração pública pode sim solicitar pareceres de especialistas da própria administração ou pareceres de especialistas de fora da administração. É perfeitamente possível que o pregoeiro e a própria autoridade licitante, para se garantir, para se resguardar, pense, opa, peraí, na licitação de melhor técnica, por exemplo, não é o caso do pregão mais, mas na licitação de melhor técnica, será que esse microcomputador, será que esse equipamento, será que esse sabe-lá Deus o quê, é, de fato, a melhor técnica? E talvez ele não tenha, o pregoeiro não tenha a formação necessária para fazer essa análise. E aí ela pode solicitar uma informação, ela pode solicitar uma análise de terceiro, de um especialista servidor público, um especialista da própria administração pública ou um terceiro convidado de fora da administração. Certo? É legal, é legítimo, é seguro e é até recomendado em alguns casos, especialmente na licitação do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Vamos analisar, vamos para um segundo quiz para a gente testar o seu conhecimento. Roda o quiz. A administração pode solicitar informações complementares em casos previstos na lei. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Perfeito, ótimo, maravilha. Assinale a alternativa que não se enquadra na hipótese de solicitação complementar. Então ele quer o que não, ele quer a errada, ele quer o que não pode ser solicitado. Amostras e protótipos, eu posso solicitar informações complementares, posso solicitar amostras e protótipos? Posso, é expresso isso na lei. Posso solicitar um parecer técnico de um especialista? Posso, perfeito. Esse parecer, esse especialista pode ser um servidor público, pertencente ao quadro da administração pública, ou pode ser um terceiro especialista convidado. Pode ser, letra C diz assim, podem ser informações de percentuais dos benefícios e das despesas diretas? Dei o exemplo da impressora e do cartucho da impressora? Pode. Perfeitamente, é claro que pode, ele pode solicitar essas informações. E a letra D, tem que ser a letra D, diz preço baseado na oferta dos demais licitantes. Não, é o oposto, não é? É vedado, eu não posso basear a minha oferta no preço dos demais licitantes. A letra D, então, seria a nossa resposta. A letra D é a resposta errada, ele pede a errada e, por isso, essa é a letrinha que a gente deve marcar. Ok? Para quem estuda para concurso público sabe, né? Essa é uma típica pegadinha de concurso. Ele coloca as letras lindas e maravilhosas, certas, corretas, e a última é a errada, para pegar o teu cérebro
cansado, né, e você marca a primeira, a segunda e perde a questão. Ora, batendo um pouquinho mais sobre essa questão dos especialistas, eu quero, antes de entrar na desclassificação das propostas, eu quero te dar mais um exemplo, contar mais uma história. Lá na primeira aula da gente, eu disse para vocês que eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha. Eu nasci em Recife, Pernambuco, mas eu cresci numa cidadezinha bem pequenininha chamada Vicência. Vicência, ela fica no interior do estado de Pernambuco, a 100 quilômetros da capital, mais ou menos, e era uma cidade que na época não tinha nem 20 mil habitantes, bem pequena. E uma vez, em Vicência, a entrada de Vicência, digamos assim, né, a BR, vou dizer assim, ó, a estrada que leva até Vicência, ela corta a cidade numa curva. E alguns moradores, especialmente o pessoal de mais idade, né, os mais velhinhos, quando iam atravessar essa estrada, quando iam atravessar essa pista, já que era uma curva, eles não conseguiam ver o carro na curva e não tinham a velocidade necessária para atravessar rapidamente a pista. E aconteceram alguns acidentes, né, algumas pessoas foram atropeladas e mortas. Pensando nisso, o prefeito, na época, construiu uma passarela. Ele construiu uma passarela por cima da cidade. Cidade pequenininha, a passarela virou ponto turístico. As pessoas iam passear na passarela. Era realmente algo bem bacana. Eu era criança nessa época e resolveu o problema de atravessar a pista, né, e o risco do atropelamento. O que aconteceu, no entanto, é que durante as obras, durante a construção da passarela, não havia nenhum servidor público, naquela época, no quadro da administração pública, capaz de avaliar os cálculos da passarela. Em outras palavras, não havia nenhum engenheiro na comissão de licitações para dizer se a passarela estava sendo bem ou mal construída. E aí o que foi que se fez? Bom, convidaram um terceiro especialista. É possível isso? Não só é possível, como nesse meu exemplo, é necessário para que a obra seja feita com maestria. Okay? É claro que se houvesse um engenheiro naquela comissão, nos quadros da prefeitura, provavelmente teriam pego um parecer do próprio engenheiro. Mas o fato de não ter um especialista na administração não impede que a administração pública contrate um terceiro especialista. Ok? Diante disso, vamos dar seguimento aqui falando da desclassificação das propostas. Aqui, me perdoe a gíria, mas aqui o bicho pega. Aqui é onde está o problema. Como assim? Às vezes, o empresário vai na maior boa vontade participar daquela licitação, daquele pregão, no nosso exemplo, e ele faz o menor preço que ele pode fazer. E as pessoas, o pregoeiro abre os envelopes, se for um pregão presencial, claro, né? Mas mostra no eletrônico, mostra as propostas de todo mundo para todo mundo. E aquele pequeno comerciante vê que a sua proposta foi a melhor delas. A proposta dele foi a de menor preço. E, instintivamente, ele já pensa, uau, ganhei a licitação. A minha proposta foi a melhor de todas. Mas é muito comum, apesar da proposta dele ser a melhor de todas, é muito comum acontecer ele não vencer a licitação. Tem muito empresário que chega para mim, quando eu vou oferecer meus serviços como advogado, diz assim, Nelson, não, isso não funciona, eu já fiz isso, fiz a melhor proposta, eles não me contrataram, eles me reprovaram, isso é tudo safadeza, isso é tudo... E na verdade, o que faltou para ele foi uma visão mais técnica, uma visão mais prática. E é tua obrigação, advogado, mostrar isso para o teu futuro cliente. É tua obrigação mostrar que se ele não analisar a técnica da forma certa, se ele não olhar o edital de maneira específica e técnica, ele pode até ter a melhor proposta, mas não vai ganhar a licitação, mas não vai levar o contrato. A proposta dele pode ser desclassificada basicamente quando? Quando ela não atender às exigências do edital. Não atendeu às exigências do edital. O edital precisa comprar computadores com um processador mínimo possível, um processador de X, eu não entendo muito disso, mas de X megabytes, duas cabeças, não importa. Ela precisa de um processador que rode determinados programas. E talvez o seu computador seja mais barato de todos, mas não tem o processador necessário. O computador precisa de uma placa de vídeo boa o suficiente, robusta o suficiente para aguentar os programas de edição da TV Justiça, por exemplo.
E se aí o licitante apresenta um computador cuja placa de vídeo não tem esse pacote mínimo necessário, mesmo que o computador dele seja o mais barato, ele vai ser desclassificado porque não atendem os requisitos mínimos previstos no edital. E aqui vai o pulo do gato. Onde é que você vai ver isso? O edital vai dizer qual é o objeto, mas tem uma parte do edital chamada termo de referência. Termo de referência. E no termo de referência, se você estudar isso direitinho, vai ver quais são os requisitos mínimos para a compra daquele bem ou contratação daquele serviço. Dá uma olhadinha no edital, vê o termo de referência, vê quais são os critérios mínimos e básicos para que o seu cliente possa se preparar e fazer a melhor proposta sem ser desclassificado. Uma outra forma de desqualificação ou desclassificação da proposta é quando ela tem preços excessivos ou inexequíveis. Repito para você, meu bem. A outra forma de desclassificar a proposta é quando o preço é excessivo ou inexequível. Excessivo é mais fácil da gente entender, né? O bem é vendido no mercado a R$100 reais, por exemplo, um número fácil, e a proposta é de 300. Caramba, para a administração pública é mais barato ir lá no mercadinho e comprar a 100 do que comprar a 300. O preço é excessivo, o que é que o pregoeiro vai fazer? Ele vai desclassificar a tua proposta. Proposta excessiva. Percebe? Mas existem casos em que o valor, lembra do valor irrisório? O valor apresentado é claramente inexequível. O pregoeiro sabe que você pode até estar oferecendo a melhor proposta de todos, mas não vai conseguir entregar aquela proposta, não vai conseguir fazer aquela proposta. Eu vou dar um exemplo agora que me veio no horário do almoço. No horário entre uma aula e outra, aconteceu falando por telefone com um cliente e ele me trouxe exatamente esse caso. É o exemplo mais recente que eu tenho. Não é exatamente numa licitação, ele está se preparando para uma licitação, mas é um software que será oferecido depois em formato de licitação e ele contratou um parceiro, um cara de TI. Ele pagou o cara de TI uma vez, pagou duas vezes, pagou a terceira e última parcela e o bem simplesmente não era entregue. O aplicativo simplesmente não foi construído, não foi entregue, não foi executado. E aí, conversando com ele e tudo mais, ele disse, olha, qual é a média de gastos para fazer esse tipo de aplicativo do jeito que você quer, na forma que você precisa? E ele me disse assim, não, normalmente as pessoas, as empresas aí estão contratando, estão gastando de 80 a 100 mil reais para fazer esse aplicativo. Tá. E quanto foi que esse cara te cobrou? Ah, ele me cobrou 5 mil. Veja, tem coisa errada. Se eu for contratar uma empresa séria, ela vai cobrar de 80 a 100 mil para fazer esse tipo de bem, vou chamar de bem. E o outro cobrou 5 mil. Se fosse uma relação de pregoeiro, se fosse uma licitação na modalidade de pregão, o pregoeiro poderia dizer assim, peraí, o que custa 80, 100 mil lá fora, você está me oferecendo por 5 mil, esse valor é um valor inexequível. E ele não só poderia, como deveria desclassificar a proposta, chamando-a de inexequível. A lei de licitações ela é bem objetiva nesse caso. Ela diz assim, olha, será considerado inexequível o tipo de licitação de menor preço, mas aí ela traz uma peculiaridade. Ela diz assim, olha, nas obras e serviços de engenharia, não é para o pregão, obras e serviços de engenharia não é para pregão é para bens e serviços comuns, lembra? Mas lá nas obras e serviços de engenharia, se a proposta for inferior a 70%, anota isso, a proposta é inferior a 70% da média aritmética, superior a 50% das propostas. O que, Nelson? Não entendi nada agora. 70% inferior à média aritmética de 50% superior. Não entendi. É simples. Vou te dar um exemplo. Imagine que a administração pública quer construir, fazer uma obra qualquer e essa obra vai custar 100 mil reais. Eu vou dar um exemplo de 100 mil só porque é um exemplo fácil da gente entender, tá? 100 é um número redondo. Poderia ser 1 milhão, poderia ser... Não importa. 100 mil. A média do valor pesquisado é de 100 mil. Certo? O que é uma proposta inexequível? Não é aquela que ficar 70% a menos de 100 mil. É aquela que ficar 70% a menos da média das propostas que ultrapassarem
50% a mais dos 100 mil. Nelson, cara, na boa, tá piorando, não estou entendendo nada. Vou dar os números. A admissão pública fez a pesquisa de preço, ela viu que vai gastar naquela pequena obra 100 mil reais. Aí ela abriu as propostas e teve gente que fez proposta de 90 mil, teve gente que fez de 100 mil, de 110, 150, 150 já passou de 50%, não é? De 100, 150. Teve gente que fez proposta de 160, 180, tiveram as mais diversas propostas. Será considerado inexequível aquele valor que ficar abaixo de 70% das propostas que superaram 50% dos 100 mil. Então, todas aquelas propostas que passaram de 150 mil, todas elas, a gente faz uma média aritmética, a gente soma tudo e divide, e tudo aquilo que fica, sei lá, vamos imaginar, de 100 mil, a média aritmética ficou de 155 mil reais. Pois, de 150 mil reais, qualquer proposta que ficar menos de 70% de 155 mil reais será considerada inexequível. O representante da licitação ele é obrigado a dizer assim, isso aqui é inexequível. 50%, 70%, isso aqui é inexequível. Ele vai fazer o cálculo, e se ele não fizer, você faz o cálculo para desclassificar o concorrente. Você vai mostrar para ele, olha, se a média aritmética de 155 mil reais, abaixo de 108.500, é abaixo de 70%, é inexequível. E isso aqui é fantástico para você desclassificar seu concorrente e preservar a administração pública, e respeitar a administração pública e a lei, e o edital. Cara, Nelson, mas você tem que fazer muito cálculo, né? Veja, eu decorei esses números, tá? Eu falei agora em 150, 50%, 70%, 108.500, eu decorei. Advogados não sabem fazer cálculos matemáticos. Advogado, eu costumo dizer em sala de aula, que só sabe fazer 4 cálculos. Quanto é 30% de um valor, 20% de um valor, 15% e 10%. 30% eu nunca uso, porque é juizado especial e ação trabalhista. Então eu só uso 20%, 15%, 10%. Quando eu cobro do cliente 20% e ele pede para fazer por 15%, eu faço logo por 10%. 15% é um valor muito difícil de se calcular, então eu faço logo por 10%. Advogados não sabem fazer cálculos, mas não é uma questão de saber ou não saber cálculo. É uma questão de entender e aplicar a regra. O valor é 70% a menos, inferior a 70% da média aritmética das propostas mais caras. É sim. Então, isso é inexequível. E se for inexequível, o que é que você faz? Se for inexequível, você simplesmente embarga. Nem precisa embargar nesse caso, você simplesmente vai dizer para o pregoeiro, pregoeiro, olha, segundo a lei, essa proposta, ela é inexequível. Certo? Lembrando só que eu dei o exemplo aqui de de obras e serviços de engenharia. Obras e serviços de engenharia não podem ser na modalidade pregão. Ok? Não tem como ser na modalidade pregão. Pregão é para quê? Pregão é para bens e serviços comuns. Só bens e serviços comuns. Tá bom? Eu usei esse exemplo porque a lei traz percentuais específicos. Mas no pregão mesmo, todas as vezes que o pregoeiro sentir que os insumos ou os salários para entregar aquele bem ou prestar aquele serviço forem superiores ao custo de entrega, ele pode declarar como sendo inexequível, certamente. Tá bom? Essa aula está ficando muito técnica, vamos para um pequeno quiz, vamos investigar o nosso conhecimento. Roda o terceiro quiz aí. A proposta será desclassificada quando? Vê como é simples, né? Eu falei, mas a gente pode resumir aqui, ó. Não atender os requisitos do edital, perfeito. Preços compatíveis com a contratação direta, bom, ela não vai ser desclassificada porque o preço é compatível, não é verdade? O licitante não apresentar a garantia na modalidade da licitação, na verdade, na licitação pregão, na verdade eu falei para vocês em aulas anteriores que o pregão não exige, é vedada a garantia, o licitante não pode apresentar a garantia, certo? Não é motivo para desclassificar a proposta. A letra C não está errada, não vai ser desclassificado porque eu não apresentei a garantia. Claro, o pregão não pode apresentar a garantia mesmo. E a D diz, o licitante não pode participar da licitação por qualquer motivo. Isso também não é motivo de desclassificar a proposta. Ele pode sim. Qual é a letra nesse caso? A letra nesse caso é a letra A. A de abacaxi. Não atender aos requisitos previstos no edital.
é motivo, sim, claro, de desclassificação das propostas. Ok? Tá claro isso? Difícil isso? Um pouco técnico, mas isso é bom. Porque se é técnico para você, é técnico para todo mundo. E se você tem essas bases mínimas necessárias, você já sai na sua frente, sai na frente dos demais. Uma vez, um aluno meu, um advogado, né, do curso, do treinamento Pregão na Prática para Advogados, ele falou isso: poxa, Nelson, mas tem essas regrinhas aqui, eu estou com um pouco de dificuldade. E aí eu passei uma planilha para ele, eu fiz um roteiro, e a gente trabalha muito com checklisting. Ele disse: cara, ficou ótimo. Mas o mais legal de tudo é que fica ótimo para uns, mas para a maioria continua sendo um tormento. E é aí onde você dá o pulo do gato. É onde você pode não só mostrar para o pregoeiro que você sabe o que está falando, como principalmente desclassificar o seu concorrente. Trabalhar na desclassificação do erro do outro é algo muito importante. Advogados sabem disso, né? Numa audiência, você pode, chamando as suas testemunhas, você pode enaltecer a importância daquela testemunha sua, mas tão importante quanto enaltecer a sua testemunha é você também, como é que eu posso dizer, não é bem denegrir, mas é tirar a importância do testemunho da parte contrária. Quem faz isso com maestria são os americanos. Os americanos, você vê isso muito em filme, né? Os americanos, os advogados americanos na corte, eles vão lá e tiram e puxam o tapete da testemunha. Por quê? Para tirar a credibilidade deles. E isso é uma estratégia muito usada. Em licitação não é diferente. Em licitação, uma das coisas que você precisa fazer é garantir que o seu cliente, se você é o advogado, que o seu cliente esteja dentro de todos os requisitos legais. Mas mais do que isso, e não só isso, o que você também precisa fazer na licitação é garantir que aqueles concorrentes licitantes que não estejam dentro de todos os requisitos sejam desclassificados. E é claro que, ao longo dos anos, eu ganhei alguns inimigos desclassificando propostas. Mas eu não sei se inimigo é a palavra certa, né? Porque a gente faz isso com ética, a gente faz isso com respeito. Mas eles não gostam, obviamente. Só que, amigo... os boletos estão chegando, né? Eu tenho que ganhar as licitações, eu tenho que ganhar a minha comissão. E outra coisa, quando eu desclassifico o oponente, o concorrente, eu dou a ele a oportunidade dele se preparar melhor. Quem sabe até de me contratar. Brincadeiras à parte, vamos para a fase final. Nesses últimos minutos da nossa aula, eu quero falar para você sobre a homologação e a adjudicação do edital. Só recapitulando. Na fase interna, a administração pública, ela simplesmente diz aí o que é que ela vai precisar. Aí eu preciso de material de escritório. E aí ela faz a cotação, ela passa o fax, lembra do fax das aulas anteriores? Ela passa o e-mail, ela liga, ela faz uma cotação, estipula qual é o tipo de licitação, bota o edital na praça. E uma vez com o edital na praça, nós tomamos conhecimento e nós vamos agora nos mexer para apresentar a melhor proposta possível, dentro dos requisitos legais e do edital. Essa é a fase externa, ou a fase executória. No final da fase executória, o que é que acontece? O pregoeiro, já que eu estou me pautando aqui no pregão, o pregoeiro ele vai analisar qual é a proposta mais vantajosa, ele vai fazer os lances sucessivos e verbais que nós vimos na nossa terceira aula. O pregoeiro ele vai determinar quem teve a proposta mais vantajosa. Quando ele determina isso, ele está fazendo o que chamamos de adjudicação. O que é a adjudicação? É o pregoeiro, no final do processo licitatório, determinando qual foi a empresa vencedora. A adjudicar é só isso. É o momento em que a comissão de licitação, pregoeiro se for o pregão, leiloeiro se for o leilão, enfim, não importa, vai determinar, vai declarar qual é a proposta vencedora. Mas eu vi com vocês, na aula 3, as partes da licitação. Quem é que faz parte da licitação? E são os licitantes, o pregoeiro e sua equipe. E eu vi também a autoridade competente. Depois da adjudicação, depois que o pregoeiro diz assim, a empresa de Tonho venceu a licitação. A empresa de Tonho venceu a licitação. Ótimo, maravilha, ótimo. O pregoeiro e sua equipe vai mandar o resultado da licitação para a autoridade competente. O prefeito daquela cidade, o diretor de compras daquele hospital, o diretor de compras da TV Justiça, por exemplo. E essa autoridade do órgão ou entidade competente vai fazer a homologação. A homologação da adjudicação, a homologação do trabalho da comissão
de Licitações. Então, não confunda adjudicar com homologar. Adjudicar são os servidores públicos dizendo, realmente, essa proposta aí foi a mais vantajosa. Realmente, essa é a melhor proposta. E aí eles pegam esse parecer e mandam para a autoridade competente. Eles mandam, por exemplo, para o ministro, ou para o secretário, ou para o diretor de compras, ou para o prefeito, ou para... Depende do órgão. Depende da entidade política ou administrativa que falamos lá na primeira aula. E essa autoridade competente vai analisar toda a papelada, vai ver a adjudicação, que é a declaração da comissão dizendo que essa foi a melhor proposta, e aí ele só homologa. Homologar é isso. Homologar é mostrar, é dizer, eu, como autoridade competente, concordo com o que a comissão de licitação adjudicou. Eu vou ficar por aqui, vou agora para a quinta e mais importante aula do ponto de vista prático. A gente quase não vai falar da teoria nessa quinta aula, mas se você deseja entrar com o pé direito na área de licitações e ser remunerado por isso, a quinta aula eu vou apresentar alguns valores e alguns conceitos que vão fazer toda a diferença na tua vida. Beijo no coração, até a quinta aula. Tchau, tchau. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.